Vamos lá, irmãos. Lição de número 9. Está lá baseado em João, capítulo 14, Evangelho. Texto áureo. Título da lição: O caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. As imagens que Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. O texto está lá em João 14, do 1 a 14, do 1 ao 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os irmãos têm que entender que o capítulo 13, capítulo 14, eles continuam dentro do cenáculo. Aqui nós estamos na quinta-feira, irmãos. Cristo foi crucificado na sexta, e aqui nós estamos na quinta-feira, onde ele está celebrando com os seus discípulos a sua última Páscoa com eles. Pelo menos umas 3 Páscoas Cristo participou com eles. E nessa última, ele vai instituir a Santa Ceia, que é o memorial, e vai dar esses 2 discursos importantes para os discípulos, porque ele estava indo para o Pai. Na introdução da lição, a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação. Então tem 3 pontos aqui no capítulo 4, que o autor coloca logo na introdução. O primeiro, que Jesus vai dar aos seus discípulos, está aí na lição, tá, meus irmãos? Eu vou saltando. Eu quero crer que vocês lerem em casa. Então, o primeiro ponto aí na introdução, ele dá palavras encorajadoras, porque após a sua partida, os discípulos não teriam mais com eles para instruí-los pessoalmente. Após a sua partida, a igreja sofreria um grande ataque do inimigo, como ela continua sofrendo até hoje. Então ele começa encorajando, porque aqui na verdade quem teria que ser encorajado,
quem teria que ser consolado era o Cristo, porque ele estava na antessala da crucificação. Mas ele vai na mão contrária, em vez dos discípulos consolar, encorajar, ajudá-lo, é ele que vai trazer palavras encorajadoras. Segundo, o autor coloca aí, promessas de Jesus contida nesse capítulo. Qual é a grande promessa que temos aí? A grande promessa que nós temos aí é que ele disse que ele ia, mas que ele iria voltar. E ele iria voltar para buscar os seus. Então é o segundo ponto da introdução aí. Terceiro ponto, ele vai tirar as dúvidas e incerteza, porque os discípulos estão desencorajados, eles estão sem uma esperança segura, e estão cheios de dúvidas e incerteza em relação a tudo que viria a acontecer depois da partida. Estavam com dúvida até em relação ao próprio Cristo, porque a gente fala muito de Tomé, mas quem duvidou, na verdade, foram Tomé, Felipe e Pedro, porque o Pedro mesmo depois ele vai lá acabar negando o Cristo. Então, a gente bota o foco em cima de Tomé, porque ele fez a pergunta, mas Felipe também fez a pergunta, e Pedro também. Então a incerteza estava lá no seio apostólico. Então Jesus vai tirar essas dúvidas, essas incertezas, nesse discurso aqui do capítulo 14. Então, o que nós temos mais aí? Estamos na quinta-feira, irmãos. Então, aqui no cenário, capítulo 13, capítulo 14, nós estamos na quinta-feira, um dia antes da crucificação. Ele é preso nesse dia, e aí acontece tudo aquilo que os irmãos já sabem. Ele é morto na quinta-feira. Então nós estamos na quinta-feira, é a mesma quinta-feira daquela oração que ele vai lá para o jardim e soa gotas de sangue. Então tudo está ocorrendo na quinta-feira. Terceiro, é o mesmo dia da traição. Então na quinta eles estão dentro do cenáculo, na quinta ele faz a oração no Getsemane, na quinta ele é traído, na quinta ele é preso e depois negado pelo próprio Pedro. Tudo isso está acontecendo na quinta-feira. Alguém abra em João capítulo 12, versículo 27. Vamos ler esse texto aí. Como eu falei, Jesus está aqui na antessala da sua crucificação. O que diz aí João capítulo 12, verso 27? Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Vá para o capítulo 13, verso 21. Isso aqui é importante os irmãos saber o que está acontecendo dentro de Cristo aqui, irmão. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, ele está descrevendo o que está acontecendo dentro dele. Ele diz que a alma dele está turbada, que a alma dele está angustiada, que a alma dele está entristecida, pelo tamanho das situações que ele iria passar logo adiante. Qual é a realidade que nós temos aqui? A realidade que está sendo negada hoje. A promessa de Jesus nunca foi que nós teríamos vida fácil, nunca foi isso. Ele deixou bem claro: vocês vão ter muito problema, vocês vão ter problema só pelo fato de me seguir. Vocês já vão ter problema da própria vida, que a vida já é um próprio problema, mas vocês vão ter um adicional. Vocês vão ter problema só pelo fato de me servir. Então eu não posso negar esta realidade de que minha vida será um mar de rosa. Ela não vai ser. Nós vamos ter lá momentos bons, mas vai vir dificuldade, elas não vão cessar em nossas vidas. E ele dá a solução. Qual é a solução? O que ele foi fazer? Ele viu, o coração dele estava turbado,
preocupado, angustiado, ele foi lá para o jardim. E lá no jardim, ele ainda fez um pedido lá no jardim. Ele disse: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. E qual foi a resposta do pai? Não, não é possível. Você vai ter que beber este cálice. Então ele disse: então faça-se toda a sua vontade. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho é isso. É saber que nós vamos ter problemas, dificuldade, mas saber o seguinte, que nós temos alguém que pode nos ajudar, que pode nos dar força para continuar na nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Primeiro ponto, consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos seus discípulos, lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição de liderança humilde. E seu discurso não se limitou a esse capítulo, ou seja, ele continua lá no capítulo 14. Ele vai ensinar os seus discípulos, ele vai tratar os seus discípulos, e aqui ele vai consolar os seus discípulos, e continua ensinando os seus discípulos. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que ele se inicia, irmão, lá no capítulo 13, versículo 31. Vamos ler lá. Ele encerra o discurso da humildade e depois ele começa esse discurso de despedida. O que é que diz o versículo 31? Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Pronto, ele já começou o discurso de despedida aí no versículo 31. É que o título que os tradutores colocam, eles quebram a sequência de pensamento. Mas o capítulo 14 está iniciando exatamente aí. Significa dizer que o versículo 31 deveria ser o versículo 1 do capítulo 14, e o versículo 1 deveria ser o 2 do capítulo 14. Amém, meus irmãos? Então ele inicia o seu discurso de despedida aí. Agora eu vou glorificar o Pai, e o Pai vai me glorificar, porque tudo que eu vim fazer, eu fiz e executei. Agora, irmãos, qual era o estado emocional dos discípulos? O grande problema dos discípulos era a incerteza se ele era o Messias. Esse era o problema. Se o Senhor é o Messias mesmo, o Senhor tem certeza que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o ungido, aquele que viria para salvar Israel. O Senhor é esse aí? Então, nesse capítulo, a gente percebe o estado que estavam os seus discípulos. Primeiro, a tristeza que corroía a alma dos discípulos era muito grande. E é até compreensível a tristeza, porque eles passaram 3 anos e meio, convivendo, andando, partilhando tudo com Cristo, aprendendo tudo com Cristo, e agora eles estão vendo Cristo dizer que vai partir. Então a tristeza e a solidão que aqueles homens estavam sentindo era esmagadora. Então Cristo, percebendo isso, ele vai consolar os seus discípulos no capítulo 14. Segundo, além da tristeza, eles estavam extremamente envergonhados em razão do egoísmo deles, que ficou claro lá no capítulo 13 que nós estudamos semana passada. Por que eles estavam extremamente envergonhados? Porque eles entraram no cenáculo, a bacia estava pronta, a toalha estava pronta, eles se assentaram à mesa e nenhum deles se levantou para pegar a bacia, para pegar a toalha e começar a lavar
lavar os pés dos seus companheiros. Nenhum deles fez isso. Nós vimos que o Cristo teve que ter esta atitude. Então, eles estavam tristes em razão da partida, extremamente envergonhados, porque aprenderam uma lição sobre o que significa humildade, agora vê o seu mestre partir, e não tem mais como reverter essa situação. Terceiro, eles estavam perplexos, em razão do quê? De que entre eles havia um traidor. Então a perplexidade se deu, o susto se deu, porque havia um traidor. E Jesus não falou o nome, porque, irmão, Jesus não é assim. Jesus não é de ficar expondo ninguém à vergonha. Eu digo isso porque tem gente com essas revelações que expõe as pessoas, envergonha as pessoas. Jesus não trabalha expondo ninguém, envergonha ninguém. O mais perverso dos homens, Jesus não expõe ninguém à vergonha. Amém, meus irmãos? E eles ficaram assustados porque Jesus diz: tem um traidor aqui. E eles começaram a se perguntar: quem é? Sou eu? Sou eu o traidor? E Jesus não diz o nome do traidor. E aí eles ficam assustados. Como pode? Como é que pode alguém que conviveu 3 anos, viu tudo, viu os milagres, viu os prodígios, viu as palavras, e mesmo assim não se converteu, e mesmo assim não foi tocado pelas coisas que ele, se não foi tocado pelas coisas que ele falou, que tivesse sido tocado pelo menos pelas coisas que viu. É o que Jesus diz no capítulo 14. Você não quer crer naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu sou? Então creia pelo menos pelas obras que eu fiz. E eles ficam assustados entre eles. Como é que pode, 3 anos, vendo tanta coisa, tanto milagre, tanta maravilha, e essa pessoa ainda não se converteu? Será que sou eu essa pessoa? É a pergunta que estava entre eles lá. Outra situação é que ainda, mesmo andando com Cristo, 3 anos e pouquinho, eles ainda estavam vacilantes na fé, pensando: como o Messias pode ser alguém que será traído? Ou seja, ele não é Deus, ele não é o ungido de Deus, ele não é o escolhido de Deus. Como é que ele não sabe quem é essa pessoa? É claro que ele sabia quem é, agora ele não expõe ninguém. Então, o vacilo na fé se dá pela dúvida de não crer naquilo que ele estava falando, de não crer nas obras que eles tinham visto. Então eles vacilam nesse momento. Como é que pode ele, sendo o Messias, e dizer que tem alguém entre nós que o vai trair, que o vai negar? E último, estava extremamente angustiado diante das aflições, dos açoites, perseguições, prisões e torturas que eles enfrentariam pela frente. Esse era o grande pavor, esse era o grande medo, irmãos, porque eles avaliaram: se o Cristo, enquanto esteve aqui e quando inicia o seu ministério, ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi açoitado, ele será morto, o que será de nós? Eles ficaram extremamente angustiados pela incerteza do que viria a acontecer com eles. Você sabe o que é que machuca a alma humana, irmãos? O que nos deixa turbado às vezes é a incerteza. A incerteza, ela é esmagadora. Você fica pensando: o que será do amanhã? O que será? O que será? O que será? A incerteza é algo que nos perturba. Mas como é que Jesus começa o discurso? Não turbe, não se angustie, não se preocupe. Por quê? Porque eu estou
convosco. Não foi a promessa que ele deu? Que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Agora, interessante, quando ele diz isso, até a consumação dos séculos, ele está pensando lá na frente, porque tudo vai se consumar quando a nova Jerusalém descer a esta terra e nós entrarmos no estado eterno. Então ele está dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias, e daqui a pouco vocês vão estar comigo pela eternidade além. Então por isso ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu já disse a vocês que toda e qualquer situação pelas quais passamos em nossa vida, nada mais é do que processo de amadurecimento de nossa fé. Como é que Abraão saberia a fé que ele tinha se ele não fosse posto à prova? Porque Deus sabia, quem não sabia era Abraão. Como é que Gideão, que ele chama, e aí Gideão coloca lá suas questões, mas eu sou menor, a minha família é isso aqui, a minha filha é isso aqui. Como é que ele saberia que ele seria um grande líder se ele não fosse colocado à prova? Então nenhuma situação da nossa vida vem por um acaso. Outra coisa, não existe acaso, viu, meus irmãos? Não existe acaso. Existe algo determinado, porque Deus, ele controla todas as coisas. Nós não acreditamos no acaso, porque o acaso é cego, e o acaso é algo que você não controla. Não existe acaso. O que existe é a determinação de Deus sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Não é como a música do Titãs, o acaso não é nada, porque o acaso é cego. No acaso não há presciência, no acaso não há sabedoria. As coisas são como são, acontece como acontece, porque há um ser inteligente que tudo determinou e sabe de tudo. Amém, meus irmãos? É esse que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então Jesus começa o discurso dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no Pai, credes em mim também, porque eu sei como trabalhar. Então toda e qualquer situação da vida, ela vem para amadurecer a nossa fé, para fazer nós crescermos diante do Senhor. Porque como é que Deus pode nos chamar e nos dar grandes obras se nós nem sabemos quem Ele é? Você quer ver uma coisa? Leia Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22 e verso 1. O que diz aí? Gênesis 22 e verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Para saber o que são essas coisas aí, eu tenho que voltar lá para o capítulo 12, até chegar no capítulo 22, e ver cada situação que Abraão passou, foi para chegar nesse momento aí. Então, se eu ler do capítulo 12 até chegar no capítulo 22, cada situação que Abraão passou, e a gente não sabe quantos anos foi isso, mas cada situação que ele passou até chegar nesse pedido, a gente não sabe quantos anos se deu. Cada situação que ele passou ali, foi para chegar aí, nesse capítulo, em que Deus pede o seu filho, o filho da promessa, e não é o único filho. Deus queria o filho da promessa, o filho que Deus disse que daria na velhice. Ele pede este filho aí. Mas como é que ele vai chegar para Abraão? Vamos supor que o menino nasça
e vai chegar lá, e Abraão não tem nenhum histórico com Deus, nenhuma vivência com Deus, não o conhece direito, e Deus vai pedir o filho. Abraão daria o filho? É claro que não daria, porque Abraão não tem história. Abraão não tem história para contar, Abraão não tinha experiência para passar. Mas quando chega no capítulo 22, que ele já viveu tudo que ele tinha que viver, do capítulo 12 até chegar no capítulo 22, Abraão diz: eu tenho fé para dar esse menino aí, eu vou dar esse menino aí. É isso que ele quer? Eu vou dar para ele então. Se ele quer, eu vou dar. Mas lá no fundo da alma, Abraão sabia que o mesmo Deus que dá a vida e tira a vida é que pode dar a vida de novo. Mas isso só pode fazer, irmão, quem está habilitado. Deus não vai fazer nenhum pedido absurdo para neófito. Deus não vai pedir nada para ninguém que não tenha experiência, que não tenha história de vida com Ele, que não andou com Ele. Não tem condição de Deus pedir alguma coisa a mim se eu não tenho uma história com Ele, porque eu vou vacilar na minha fé, eu vou bambear na minha fé, porque eu não o conheço. É por isso que Jesus diz: olha, crede no Pai, crede também em mim. A pergunta é: mostra-nos o Pai. E a resposta é: como é que vocês não viram o Pai ainda? Vocês não conhecem o Pai ainda? Eu estou com vocês há tantos anos e vocês ainda não conhecem o Pai? E depois nós vamos ver um texto que diz que Ele é a expressão exata de Deus. Paulo diz: Ele é a expressão exata, nele converge todas as coisas, Ele é a expressão exata de Deus. Então não tem como Deus pedir nada para mim se eu não tenho uma história de vida com Ele. E não se forma servos de Deus, irmãos, da noite para o dia. Servos de Deus são forjados ao longo dos anos. É ao longo dos anos, a cada passo, a cada experiência, a cada situação que eu passo, eu estou sendo forjado. Agora há um detalhe aqui. Qual é o detalhe? Como é que eu passo pelas situações difíceis da vida? Esse é o detalhe. O pessoal diz que nós estamos na escola de Deus. Na escola de Deus ou nós somos aprovados ou nós somos reprovados. Quem são os aprovados? Os aprovados são aqueles que estudam, são aqueles que prestam atenção, são aqueles que estão atentos. Quando chega no exame ele vai lá e faz e passa. E os reprovados são aqueles que estão despercebidos, não estudaram, não se prepararam, e quando vem a prova são reprovados, porque não prestaram atenção. Eu vi uma coisa de um pastor que eu achei interessante. A gente reclama muito dos nossos inimigos, a gente fala muito dos nossos inimigos, mas esse pastor disse: os nossos inimigos são os nossos mestres. Por que eles são os nossos mestres? Porque com eles nós estamos aprendendo a como lidar com aquele que nos persegue. Então a cada situação da vida que eu passo é uma lição que o Senhor está me dando para eu chegar no pedido maior, meus irmãos. Porque sempre vai haver um pedido maior da parte de Deus. Sempre vai haver. O pessoal diz dar o Isaac, né? Sempre Ele vai pedir algo maior para você. E para Ele chegar a fazer isso, Ele tem que aprovar você. E você, para ser aprovado, como é que nós temos que fazer? O que é que disse Jó diante da sua desgraceira toda? Nu eu saí do ventre, e nu eu vou voltar para o ventre. E quando ele diz voltar para o ventre, ele está dizendo a terra. Mas aí ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. A diferença é essa: como que eu vou passar pelas provações, pelas lutas da vida? Aí Jesus diz: não se turbe, porque eu estou convosco. É o que o autor diz lá no primeiro ponto. Esse discurso, que é o último discurso dele, ele deixa bem claro: vocês não estão sozinhos, eu estarei convosco todos os dias. No verso 4 o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde Ele ia,
No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou. Tomé, irmão, ele é o tipo de crente que deveria ser todos nós. Fazer perguntas sinceras para obter respostas sinceras. Ele fez uma pergunta sincera. Qual foi a pergunta? Como podemos saber o caminho? E Jesus vai responder: eu estou com vocês e vocês ainda não viram, vocês ainda não enxergaram que o caminho sou eu. Por isso Jesus esclarece que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Por isso Ele dá essa resposta: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você estiver em mim, você estará no caminho. Como é que os discípulos do primeiro século eram chamados? Aqueles do caminho. Por que as pessoas chamaram aqueles do caminho? Porque eles estavam seguindo os mesmos passos, as mesmas atitudes, as mesmas ações do Cristo. Então diz: esses aí estão no caminho. Esses aí entenderam, estão andando no caminho. Nesse caminho que é a verdade, nesse caminho que é a vida. E eu vou adiantar aqui, vida aqui não tem nada a ver com vida física. Vida aqui não tem nada a ver com vida física. Vida aqui tem a ver com a nossa comunhão com o nosso Criador. Porque todo mundo tem vida, apesar de não ter comunhão com Deus. A vida continua. Mas a vida que ele está falando aqui é a vida abundante que ele fala no Evangelho. A vida abundante. A vida de comunhão plena, de comunhão perfeita. De você saber que nas horas mais difíceis você só tem um com quem você pode contar. E é só com Ele mesmo. Não adianta caçar em outro campo. É só com Ele mesmo. Então, se você estiver no caminho, você já sabe quem é, para onde Ele foi e para onde nós vamos. Se nós estamos no caminho, nós conhecemos a verdade. E há uma verdade: não se turbe o vosso coração, porque eu estou convosco. Amém, meus irmãos? Nós nos preocuparmos faz parte da nossa natureza humana. Não tem como negar isso, irmãos. Nós somos assim. Mas ele diz: mas não fique nesse estado, porque eu estou convosco todos os dias, controlando e comandando tudo. Esta afirmação de Jesus revela que Ele é o único meio de alcançar o Pai, e só tem Ele, não tem outro caminho. O povo diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, só um caminho leva a Deus, e esse um caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo, não há outro. Segundo ponto: consolo num cenário de angústia. Olha o que o autor diz aqui. Nós já lemos o capítulo 12, verso 27, 13 e 21, que revela como é que Jesus estava naquele momento. E ele precisava de acolhida, e nos seus ele não achou acolhida. Aonde que ele foi se acolher? Nos braços do Pai. Quando ele sai para o Getsemane e vai orar, ele vai achar acolhida. O que eu quero dizer, irmãos? Que nas horas difíceis da sua vida, você não vai achar acolhida mesmo, não. Você não vai achar acolhida. Você só vai achar acolhida de fato, de verdade, no Cristo. É o que Jesus está vivendo. Ele não conseguiu achar acolhida entre os seus. Aonde ele foi achar acolhida? Nos braços do Pai. É por isso que ele vai orar. E quando ele ora, a oração dele é tão intensa, tão profunda, que diz o texto que ele começou a suar sangue. E isso, irmão, pode acontecer porque isso é um ato químico do próprio corpo, em que a situação da vida é tão angustiante, tão extrema, que os seus poros abrem de um jeito que o sangue sai junto com o suor. Agora, para experimentar isso, irmão,
Você tem que experimentar a mesma intensidade de tristeza que o Cristo está sofrendo aqui. Significa dizer que nenhum ser humano vai sentir uma tristeza tão grande, tão profunda como a do Cristo. Amém, meus irmãos? Interessante, pastor, que só o Lucas escreveu sobre isso, né? Porque ele era médico, né? Sim. Então, significa dizer, é por isso que Paulo diz, irmãos, olha o que Paulo diz: que nenhuma tribulação que venha sobre o homem, ele não pode suportar. Por quê? Porque Deus não dá tribulação maior do que aquilo que eu posso suportar. Significa dizer que o que Cristo está sentindo aqui, nenhum de nós tem condição de suportar tamanha tristeza que ele estava sentindo nesse momento aqui. E com essa angústia que a gente não tem nem como dimensionar, a gente não tem como imaginar o que estava passando dentro da alma dele, é nesse momento intenso da vida que ele vai aos pés do Pai e faz a pergunta: Pai, dá para passar esse cálice? A outra maneira de salvar a humanidade, sem que eu tenha que sofrer tudo isso que eu estou sofrendo e vou sofrer mais ainda, tem outra maneira? A resposta do Pai foi: não tem. A única maneira é você morrer. A única maneira é você sofrer por eles, para dar salvação a eles. E aí ele levanta e sai revigorado para continuar. Não tinha nem começado as suas agruras, irmãos, mas ele já sentiu o peso. Mas quando ele vai lá, conversa com o Pai, ora ao Pai, quando ele levanta revigorado para enfrentar toda a dor do mundo, todo o sofrimento do mundo. O profeta Isaías diz, irmão, que todos os pecados da humanidade inteira estavam nele. Então, significa dizer que não existe problema que ele não possa nos consolar e nem nos ajudar. Não existe esse. Porque se ele foi ao Pai, ele não achou acolhida nos seus, e ele vai ao Pai, ele acha acolhida no Pai, e quando ele levanta revigorado para continuar a enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades. Ele está dizendo para a gente: não se turbe, eu estou com você. Se você não achar acolhida no meio dos seus, pode vir a mim que você vai achar acolhida, e plena acolhida. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, nós já estamos nele. Então aqui ele vai descrever o cenário do Cristo. Qual é o estado de alma dele? De uma alma muito angustiada, muito entristecida, mas de uma alma que achou acolhida no Pai para continuar enfrentando os seus problemas e as suas dificuldades. Outra coisa, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. Ele orou 3 vezes e Jesus disse: olha, não vou tirar, ela vai continuar aí, mas eu vou te dar uma coisa para você suportar isso aí. Eu vou te dar a minha graça te basta para você continuar a sua caminhada, mesmo com esta enfermidade aí te perturbando até o fim da sua vida. A gente não sabe qual é, e eu também não vou ficar especulando, porque a Bíblia não diz, só disse que era um espinho, e Jesus deixou lá, até o último dia da vida dele, Jesus deixou lá. Só que tem um detalhe: eu vou te dar a minha graça, porque ela basta para você suportar a sua dor. E é assim que Jesus faz, irmãos. Nossos problemas vão continuar, as dificuldades vão continuar, mas Ele dá algo para nos ajudar. Qual é? A graça dele, para nós suportarmos até o momento que Ele resolver aquela situação. Mas a graça tem que continuar lá dentro. Por quê? Porque a nossa vida é assim: sai um problema, entra outro, sai um problema, entra outro. Então a graça de Deus tem que estar sempre
na nossa vida. A gente nunca pode dizer, não, agora aqui está tudo certo, agora eu posso dar uma relaxada. Não. A gente tem que continuar. A graça tem que continuar, porque vem problemas dos mais variados, meus irmãos. Vem problemas que você nunca imaginou que viria sobre sua vida, vem. E se você não tiver com a graça de Deus, como é que você iria passar? Como é que você iria suportar aquilo ali, se não fosse a graça de Deus te ajudando, te dando força, te dando graça, te dando esperança, para você continuar vivendo a sua vida, glorificando o nome do Senhor. Então, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige aos seus discípulos com o intuito de confortá-los, lá no verso 1. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Ora, o que diz Paulo no capítulo 8 de Romanos? É capítulo 8 ou capítulo 5? Depois vocês lêem lá, ou capítulo 5, capítulo 8, vai estar lá. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas é todas. Não é uma parte. Todas as coisas é todas. As situações boas, as situações má da vida contribuem para o meu bem. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que essas coisas que nós passamos aqui é só para produzir crescimento mesmo. Ele diz que a tribulação, ela produz experiência. Porque só pode consolar alguém, irmão, quem tem experiência. Cristo está consolando os seus aqui, mesmo turbado. Ele está consolando os seus aqui, porque ele tinha experiência. Aí Paulo diz, a tribulação produz experiência, a experiência produz o quê? Paciência. Paciência de saber que nada é eterno, no sentido de que nenhum problema vai ficar lá eternamente na sua vida. É isso que ele quer dizer. Tribulação produz experiência, experiência, paciência, porque você sabe que nenhum problema vai perdurar eternamente na sua vida. E por último, a experiência produz esperança, porque a cada estágio da vida, a cada momento que você passa, cada problema que você passa, Cristo está ali te ajudando, Cristo está ali resolvendo para você. Quando você entrar no próximo, você já tem a esperança. Olha, esse problema vai começar, mas eu tenho uma esperança, ele vai passar, porque Cristo está comigo. Foi essa promessa que ele deixou no capítulo 14. Eu estou convosco, eu não deixo ninguém, eu não desamparo ninguém. Por isso que Jesus vai lá e, mesmo enfrentando toda essa situação, ele vai confortar os seus discípulos. Ele revela que o sofrimento pelo qual ia passar traria bem para todos, e como trouxe, né? Nós estamos aqui hoje, nessa manhã abençoada, com esse sol saindo, porque ele foi lá para a cruz do Calvário morrer por nós. Irmão, eu não consigo imaginar a história humana sem o Cristo ter entrado nela. Se nós estamos, a gente fala que o mundo cada dia que está, piora um pouco mais. Isso porque Cristo entrou na história humana. Agora, irmão, tente imaginar se o Cristo não tivesse entrado na história humana, como é que esse mundo estaria hoje? Estaria nem sei quantos trilhões de vezes pior do que está. Ele entrou na história humana, modificou a história humana, e nós estamos aqui como resultado dessa entrada do Cristo na história humana, para nos dar o privilégio de poder, numa manhã como essa, estar aqui na casa dele, orando, louvando, aprendendo da palavra, tirando parte do nosso dia, para estarmos aqui com a nossa mente voltada única e exclusivamente para ele. Porque o culto, irmão, esses momentos aqui que nós passamos aqui, a nossa mente tem que estar ocupada com uma coisa só: eu estou aqui para adorar o Senhor, eu estou aqui para servir ao Senhor. Como dizia um pastor, ele ainda disse porque ele não morreu, ele dizia o seguinte, ele falava para ele o seguinte: olha, quando vocês entrarem aqui, ali fora
tem um cabide imaginário. Você pega o seu problema e coloca lá e deixa lá e diz: olha, problema, fica aí, porque agora eu vou entrar e eu preciso adorar a Deus. Então você fica aí. E quando terminar o culto, o que você faz? Você vai lá e pega o seu problema e vai embora para a tua casa. Porque o culto, quando você vem aqui, meu irmão, é a tua válvula de escape. É tua válvula de escape espiritual para enfrentar a dureza da vida. Amém, meus irmãos? Então esse é um momento. Olha, irmão, por que Deus falou para Moisés? Moisés lá vendo a sarça ardendo, não pegava fogo aquele troço. E ele teve curiosidade. Deixa eu me aproximar para ver esse evento. A sarça queimando e não se consome. A primeira coisa que Deus fez: tira a sandália dos seus pés. Por quê, irmão? Aquilo ali era um espaço demarcado por Deus. E no espaço demarcado por Deus, nós temos que entrar com toda a reverência e com toda a santidade possível. Aqui é um espaço demarcado por Deus. Aqui só tem sentido quando nós estamos aqui dentro, irmão. Quando a gente não está aqui dentro, isso aqui não tem sentido nenhum. É só 4 paredes. Essas 4 paredes só ganham vida quando a igreja viva entra dentro dela, dentro do espaço que Deus demarcou para nós fazermos o quê? Louvar, adorar e glorificar somente ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então isso aqui para nós é o momento que nós nos despojamos de tudo e começamos a adorar, começamos a contemplar a glória, a santidade de Deus, para a gente enfrentar o nosso mundo. Porque quando a gente sai daquela porta, a nossa vida corriqueira, ela vai continuar exatamente do mesmo jeito, ou se não, com mais algumas novidades, boas ou ruins, mas elas vão continuar. Mas quando você entra aqui, pronto, aqui é aquele espaço, aquele momento que você tem para se derramar diante do Senhor e falar assim: eu estou aqui mais um dia, mais uma vez aqui, porque eu só cheguei aqui também porque a tua graça, ela tem me sustentado e tem me feito chegar até aqui. Terceiro ponto, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais. Esse é o nosso propósito maior, meus irmãos. A promessa que Jesus faz lá no versículo 3, olha o que ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa é que aonde ele estiver, nós vamos estar. Essa promessa, ela tem um sentido imediato e futuro. Imediato porque ele diz: aonde eu estiver, vocês também vão estar. Significa dizer que nós estamos aqui porque ele está aqui com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Se não fomos tirados daqui ainda, é porque o Cristo está conosco ainda. E a promessa futura é: eu vou preparar. Eu vou explicar já já o sentido disso aqui. Eu vou preparar um lugar a vocês. Mas aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Por enquanto eu estou com vocês aqui, mas daqui a pouco eu vou me retirar daqui e vou levar vocês comigo, para vocês ficarem comigo aonde eu estou. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa que o Cristo deixou para nós. Isto é algo que deveria consolar a nossa mente, consolar a nossa alma e apaziguar a nossa alma, que volta e meia nós nos perturbamos mesmo. Mas quando a gente, por isso que Davi diz, irmãos, eu vou contemplar as grandes obras do Senhor. Porque quando nós começamos a contemplar as grandes obras do Senhor, irmão, aquilo vai apaziguando a dor da nossa alma, em saber que assim como ele fez obras grandiosas, ele não mudou, ele é o mesmo.
Ele também pode fazer as mesmas obras grandiosas na nossa vida. O melhor remédio, irmão, para a nossa mente turbada é a contemplação. Não é a contemplação oriental, é a contemplação no sentido de voltar-se para a palavra, começar a ler e entrar dentro da história, sentir a história dentro de você, e aquilo vai apaziguar a tua vida e vai dizer: do mesmo jeito que Ele fez aqui, Ele também pode fazer comigo, porque Ele deu a promessa que Ele estaria comigo, e Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Aonde que eu parei aqui, meus irmãos? Sim, promessa gloriosa. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, num lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Depois eu explico isso aqui, como o autor está dizendo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Você quer alimentar a tua fé, alimentar a tua esperança? É por isso que o apóstolo Paulo diz: pensais nas coisas que são do alto. Porque quando a gente pensa nas coisas que são do alto, a nossa alma, a nossa mente é cheia de esperança para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a ordem é pensar nos momentos de dores, de dificuldade, de desesperança, porque os discípulos estavam sem esperança, e Jesus diz: olha, eu estou com vocês. Pensa nas coisas do alto, para você alimentar a tua esperança nesta vida e a tua esperança na vida futura, porque a gente também não pode viver sem esperança nesta vida, irmão. Eu não posso achar que minha vida vai ser aquilo ali a vida toda, não. Eu tenho que ter a esperança de que ela vai mudar de alguma forma, de alguma maneira ela vai mudar, porque Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou e não nos destinou ao sofrimento. Mas em meio a tudo isso que nós sofremos aqui, Ele é aquilo que nos dá esperança e alegria verdadeira, não alegria circunstancial, alegria espiritual. Alegria de você estar vivendo a tua vida, mesmo com problema, com dificuldade, mas aquela alegria espiritual de saber: mas Ele está comigo. Ele está comigo. Isto aqui é mais um processo de crescimento na minha vida. Isso aqui é mais um processo de amadurecimento para a minha vida espiritual. É isso que o Cristo é para nós. A igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Vamos ler esse texto, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Olha onde está a nossa bendita esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. O que ele diz aí? Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, num abrir e fechar dos olhos, o som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Que daqui a pouco Ele vem buscar a sua igreja. Ele vai nos levar para uma nova realidade, onde não cabe mais nenhuma realidade humana. Por enquanto nós vemos todas as agruras da vida aqui, mas quando Ele buscar a sua igreja, nenhuma realidade dessa que nós conhecemos e vivemos caberá naquele mundo, porque será uma nova realidade, um novo céu, uma nova vida, um novo nome. Por enquanto a realidade que nós temos é essa, mas a promessa é que Ele vai nos tirar desta realidade e nos levar para uma realidade totalmente diferente, quando nós estaremos na eternidade fazendo como os anjos estão fazendo agora. Enquanto nós falamos aqui,
os anjos estão lá louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor na eternidade. Assim nós também seremos quando formos tirados daqui. Segundo ponto, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Aí no versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? A dúvida, a incerteza, elas fazem parte da nossa vida. Mas quando bater a dúvida, bater a incerteza, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Bateu a dúvida, bateu a incerteza,